No fundo, é amor. Capítulo 22. Levo 2 dias para analisar a lista. Adoraria dizer que é porque nunca ouvi falar de alguns dos itens e precisei fazer muita pesquisa, mas a verdade é que pouca coisa dali eu não conhecia. Talvez tenha sido precisado passar um tempinho no Google para entender o que é chirping e saído da busca sem ter muito sucesso na empreitada. Mas já sabia o que era um masturbador Sibian, desde que aprendi a usar a guia anônima do navegador. Pervertida. Blá blá blá. Levo esse tempo todo para analisar a lista porque cada item exige um nível absurdo de introspecção. Nunca tive a chance de ser totalmente sincera a respeito das minhas fantasias, e o resultado é que não sei muito bem quais são. Minha vida sexual com Josh era ótima. Ele fazia questão de me proporcionar todos os orgasmos que eu quisesse. Me ajudava a me sentir bonita e sexy. E nós ríamos muito. Tipo na vez em que fiquei morrendo de vergonha de contar a ele que estava menstruada e usei tantos eufemismos que ele achou que eu tinha câncer terminal. Ou quando ele comprou sem querer uma camisinha dos Minions. Seus urros de dor quando tentei bater uma punheta para ele depois de passar álcool em gel nas mãos. Esse tipo de coisa. Mas quando eu pedia que ele fosse mais bruto comigo, Josh sugeria que eu discutisse aquilo com a minha psicóloga para saber se é uma boa ideia ou, sei lá, um negócio indie piano que vai estragar sua cabeça para sempre. Depois disso, tentei fingir que não tinha certos desejos, e ele dava uns tapas na minha bunda sem muito entusiasmo, de vez em quando. Então, eu demoro 48 horas, mas na quarta-feira à noite, mando uma mensagem para Lucas. Feito. Enfim, salvo o nome dele no meu celular. Marcamos de nos encontrar naquela noite, depois na manhã seguinte, e aí na noite seguinte. Toda vez ele cancela em cima da hora. A única explicação, um negócio urgente. Eu o vejo no treino, o que significa que não está doente, lesionado, nem foi expulso de Stanford por crime de atentado ao pudor. Estou começando a suspeitar que ele mudou de ideia. E aí ele falta à nossa reunião com o Zack e a doutora Smith. Ele não vem hoje, diz ela. Disse que tinha obrigações de capitão? Na hora, me veio à mente o velhinho na embalagem de Carpen Crush. Nossa, não comi esse cereal há um tempão. Ela morde o lábio e escreve comprar Capitão Crunch num de seus post-its e então passa os 45 minutos seguintes sendo fantástica em tudo que diz respeito à biologia do câncer. Não tenho notícias de Lucas até a noite de sexta, depois de um treino difícil que me deixa de mau humor. Eu e Pam estamos sozinhas no vestiário e estou há tanto tempo tentando desembaraçar o cabelo que toda a parte superior do meu corpo dói. Tem planos para hoje? Pergunta ela. Nego com a cabeça, então digo, tem uns exercícios que minha terapeuta me mandou fazer. Ah, é? Ela me olha pelo espelho e está aplicando base no rosto, o que é pouco exagerado para uma arrumação pós-treino. Para quê? Meus filhos mais ingratos. Ela franze a testa, confusa, e eu explico. Meus saltos revirados. Ela regala os olhos, como se tivesse compreendido. Não conversei com ninguém do time sobre minhas questões, mas Pam é minha parceira de salto sincronizado e deve ter percebido que não treinamos nenhum salto revirado. Não me importo, sei que ela entende que nosso cérebro às vezes não consegue evitar falhar. E como são os exercícios? A maioria é de visualização. A ideia é reprogramar meu cérebro, substituir os sentimentos negativos que eu associo automaticamente a alguns saltos por sentimentos mais neutros. Eu só preciso fazer o salto revirado mais básico, mais merdinha. O sarrafo está tão lá embaixo que chega a estar subterrâneo. Pam larga o pincel de maquiagem, ela segura e aperta minha mão. E eu amo que não diga bobagens tipo, você consegue, acredite em si mesma. Vai ser moleza. Pensamento positivo. Ela só fica ali, ao meu lado, em silêncio, os olhos verdes cheios de compreensão e uma compaixão que não é pena e é tudo de que preciso. Aperto a mão dela de volta. Tem algo entalado na minha garganta e que preciso engolir antes de perguntar. E você, tem planos? Na verdade, os lábios se curvam, um sorrisinho. Vou sair com o professor Gato. Ele vai fazer um jantar para mim e... Vange, por favor, retome o controle desse seu queixo. Eu tanto, não é fácil. Como foi o último fim de semana? Bom, ótimo.
Nós conversamos, falamos sobre nossas vidas, nos pegamos, sabe, essas coisas. Solto algo entre um arquejo e uma risada, me divertindo. Vocês se pegaram? Claro que você se concentrou no único item impróprio para menores da minha lista. Ela está rindo, visivelmente eufórica, apoiando os ombros no espelho, um de frente para a outra. Eu gosto muito, muito mesmo de ficar com ele. Diz ela, em voz baixa, séria. O sorriso diminui um pouco, mas Pen não parece triste. Acho que foi uma boa escolha terminar com Lucas. É a minha vez de segurar a mão dela. Sou tão feliz que seja feliz. Quando o celular dela toca, Pam arruma as coisas correndo, me dá um abraço rápido e desaparece num surto de energia que é tão ela que não consigo parar de sorrir, mesmo depois que já foi embora. E mais uma vez, não contei a ela sobre mim e Lucas. Tentei fazer isso na segunda-feira, com aquela lista queimando no meu bolso do meus shorts. Na quarta, quando passamos um tempinho na frente do Avery e contamos histórias sobre nossos saltos da época do ensino médio. Durante o café da manhã hoje, depois que ajudei com o dever de química orgânica, e ela leu meu trabalho de literatura. Conte a ela, ordenei a mim mesma. Mas contar o quê? Que Lucas e eu trocamos folhas de papel A4 para depois talvez começar um relacionamento sexual? Se formos compatíveis? Se conseguimos encaixar horários? Se não tiver mudado de ideia? Se não encontrar outra pessoa? É tudo tão hipotético que tocar no assunto a esta altura parece só uma forma de criar estresse desnecessário. Rumo para casa e me pergunto se Marion vai fazer seu showzinho de sempre caso me flagle no meu exercício de visualização, cortar 2 rodelas de pepino e botar nos meus olhos fechados. Mas recebo uma mensagem que me faz parar no meio da calçada da Stanford Way. Livre? É do Lucas. Minha pulsação acelera, mas rapidamente volto ao normal. Inclino a cabeça pro lado e respondo. Scarlett, na Suécia, eles te cobram por palavra quando você manda uma mensagem? Lucas, tem uma taxa extra para emojis, mas vou abrir uma exceção para você. Lucas, mandou uma figurinha mostrando o dedo do meio. Dou uma risada, um som alto que me faz olhar ao redor, para checar se alguém percebeu. Lucas, você está livre essa noite, Scarlett Vandermeer? Scarlett, para alguém que usa a gramática corretamente, sempre. Lucas, me encontre na Verde em 10 minutos. Por que ele quer me encontrar na biblioteca? Será que é para o projeto da Dr. Smith? Será que eu entendi errado? Quando chego lá, Lucas já está encostado na parede, ao lado do elevador. Olhos fechados, pescoço grosso, sardas aleatórias. Está usando uma calça preta e uma camisa vermelha. Mais uma vez, quase a réplica da roupa que eu estou usando, e parece cansado. Algo entre curiosidade e admiração me faz parar para observá-lo. Ele e a energia ao seu redor. É esse o cara que ganhou as Olimpíadas? O nadador? Sussurra um garoto para um amigo. 3 meninas passam por eles, vindas da direção oposta, e lançam olhares que vão ficando cada vez menos furtivos. Eu adoraria ganhar 1 ou 2 títulos da Liga Universitária. Imagina nas Olimpíadas, mas não vejo essa parte do sucesso de Lucas. Ter tanto destaque, uma admiração genérica de gente que só se lembra da existência da natação há quase 4 anos. Oi, digo. Ele abre os olhos devagar, como se estivesse voltando à vida. Por um momento parece tão exausto que meu instinto é gritar. Vai para casa, para a cama, agora. Então seus lábios se curvam num sorriso, só porque eu estou aqui, e sinto meu coração acelerar. Vem. Vou atrás dele, em silêncio, até a sala de estudos, que não oferece muita privacidade com as suas paredes de vidro. Todas são construídas assim, porque imagino. Bibliotecários têm diploma e coisas muito melhores a fazer do que flagrar adolescentes se pegando, ou limpar camisinhas usadas. Paro ao lado de uma cadeira, sem me sentar. Observo enquanto Lucas tira um pedaço de papel dobrado da mochila. Joga sobre a mesa na minha direção e fica parado, no canto oposto ao meu. Na mesma hora, sinto um calor, ou talvez seja frio. Por que a biblioteca? Pergunto, os olhos fixos no papel. Podíamos ir para minha casa, mas imaginei que você não fosse querer Kyle e Hanson ouvindo tudo. Faço que sim, e tento me acostumar com o fato de que a lista dele está bem ali. Eu poderia simplesmente pegar e saber. Scarlett, Lucas se inclina para frente, nitidamente se divertindo. Nós conversaremos sobre isso. Sobre o quê? Você precisa respirar. Inspiro fundo, encho os pulmões. Sim, certo, estou bem eu. O que eu devia? Antes da gente começar, quero saber uma coisa.
Dou outra olhada para o papel dobrado. Sim. O que houve com seu pai? Meus olhos buscam o dele. Sinto como se Lucas tivesse me agarrado pelo pescoço, sem nenhum aviso. Meu pai? Que diferença isso faz? Penso numa possibilidade horrenda. Por favor, não diga que você está procurando algum trauma profundo que explique as coisas de que eu gosto. Ele ergueu a sobrancelha. Acho que eu mereço um pouco mais de crédito que isso. Então por quê? Não precisa me contar. Não vai ser determinante. Mas claramente você tem gatilhos. E entender o que aconteceu pode ajudar a passar longe deles. Lucas não precisa saber da história completa para isso. Mas nós já fomos tão abertos um com o outro que não me importo de ele saber. Eu não tenho nenhum motivo para sentir vergonha. Então endireito os ombros, olho no olho dele e tento ser o mais objetivo possível. Ao longo dos anos, meu pai foi ficando cada vez mais abusivo comigo e com a minha madrasta. Já no fim, ele rastreava todos os nossos movimentos, monitorava nossas interações, nos isolou do resto do mundo e uma da outra. Ele nos diminuía, criticava, gritava sem motivo, controlava as finanças. Não sei muito bem como foi que chegou a esse ponto. Só sei que foi aos poucos. Barbie e eu éramos ótimas em fingir que estava tudo normal e que meu pai só estava tendo uma sequência de dias ruins. Aí um dia, quando eu tinha 13 anos, Barbie foi me buscar na escola. Eu comecei a chorar e implorar para não ir para casa, e ela decidiu dar um fim na situação. Ela se separou do meu pai, conseguiu minha guarda e nós duas começamos a fazer terapia. Anos de terror condensados em algumas dezenas de palavras, anos nos quais minha única felicidade era saltar. No geral, eu consigo lidar com meus gatilhos, continuo. Não gosto de vozes alteradas, mas não é nada impraticável. E eu, de fato, gosto de ser tratada de um jeito mais bruto. Controle, disciplina, desde que seja em contextos específicos. Por olhar de Lucas, vejo que entende o que quero dizer. Faz sentido para ele, assim como faz para mim. A única coisa que meu pai fazia, desvio o olhar. Eu sei que existe vestígio e humilhação e jamais vou julgar. Mas se você quiser me chamar de feia, nojenta e inútil, meu Deus, Scarlett, então provavelmente não vamos poder... Ei, ele levanta meu queixo. Olha pra mim. Estou olhando, quero responder. Só que baixei o olhar sem nem perceber. Não tenho nenhum interesse em humilhar você, está bem? No rosto dele não há nenhuma decepção, apenas uma promessa. Ele não me solta até eu assentir, e quando estou livre de novo, engulo em seco. Pego meu celular no bolso, bem devagar, na esperança de que ele não perceba minhas mãos trêmulas. Tiro a capinha do telefone. Quando Lucas vê o papel ali dentro, abre um pequeno sorriso. Guardou com cuidado, hein? Coloco o papel na mesa, ao lado dele. Não sei bem explicar esse calor pegajoso, eletrizante, que espalha a felicidade por todos os meus membros, toda vez que penso na lista ali, todos os meus segredos, todas as perguntas dele. O potencial para essa coisa improvável e vertiginosa entre nós, sempre ali, pertinho do meu corpo. Como você quer fazer isso? Pergunto. Um tanto ofegante demais para alguém que quer soar objetivo. Quer colocar uma ao lado da outra e comparar ou... Ele estende a mão, pega meu papel e abre antes mesmo de eu terminar de formular o raciocínio, os olhos esquadrinhando a página de um lado a outro. Não há qualquer obstáculo. É como estar diante de um desastre natural. Algo irreversível que eu posso olhar, mas não interferir. Eu me remexo, enquanto ele lê, e a pequena sala parece encolher ao nosso redor. O ar está abafado, tão quente quanto as minhas bochechas. Pega a lista dele, digo a mim mesma, e lê, e empata o jogo, mas não consigo. É o mesmo tipo de paralisia aterrorizante que me invade quando tento dar o salto revirado. E se não funcionar? E se eu fizer merda de novo? E se eu desperdiçar essa chance? E se eu não for boa o suficiente? Eu não... Mexo no cabelo nervosa. Eu experimentei um pouco com meu ex, mas não fiz muita dessas coisas. Ele sabe, há uma coluna dedicada a isso no formulário, e eu a preenchi. Completei a tarefa, mas ainda assim continua. E tem algumas coisas que, dependem de como você quer abordar, coloquei asteriscos nessa. Lucas abaixa o papel e me olha por cima dele, perturbadoramente indecifrável. Eu engulo em seco, nervosa. Eu não entendi o que... Não consigo terminar a frase, porque Lucas Blomkvist dá um passo largo, me aperta contra a parede e me beija. Capítulo 23. Eu sinto primeiro nos meus ombros,
repentinamente pressionados com muita força contra a parede. Podia ter acontecido mesmo com a minha cabeça, mas as mãos de Lucas a protegeram do impacto, uma segurando a minha nuca e a outra em volta do meu maxilar. Começa bem simples, lábios colados, o peito dele junto ao meu, até onde é possível, dada a nossa diferença de altura. Quando sua língua toca a minha, sinto a eletricidade percorrer meu corpo. Excitante, gentil, experimentativo. Então, de repente, não é mais. De uma vez só, vira algo indecente, profundo, feroz. Os lábios de Lucas estão quentes. Sua língua está quente. Seus dedos segurando o meu rosto estão quentes. Meu corpo inteiro está em chamas. Ele ouve minha respiração falhar e se aproveita disso, inclinando minha cabeça em um ângulo impossível para poder controlar o beijo, lamber o interior da minha boca, sem deixar passar nenhum pedacinho. Isso me toma por completo. Minha mente fica em branco. Envolvo o pescoço dele com os braços, zonza e atordoada, e ele consegue me puxar para ainda mais perto. Lucas murmura alguma coisa, mas não é na minha língua. Então, eu me concentro em sua mão, que passeia pelas minhas costas, espalmada, como se ele quisesse sentir cada pedaço de mim, sem perder nenhum centímetro. Chega até onde a barra da camisa toca a base das costas. Levanta o tecido devagar e sua pele, enfim, toca a minha. Enfim, as unhas em seu ombro. Um gemido sobe pela minha garganta. Um gruído ecoa da dele. Respiramos rápido e pesado, as bocas coladas, e a mão dele desce até meu quadril. Bruta, exigente. Começa a entrar pela barra da minha calça, até que ouvimos barulho lá fora. Um carrinho sendo empurrado, uma pilha de livros caindo, alguém pedindo desculpas. Ficamos os dois paralisados, com os corpos tensos, por tempo suficiente para recobrar o bom senso. Ou, pelo menos, eu recobro o bom senso. Solto os ombros dele e recuo, me recostando na parede para abrir espaço entre nós. Lucas parece ter mais dificuldade em me soltar. Mesmo depois de tirar as mãos da minha cintura e do meu rosto, ele não está disposto a se afastar. Continua ali, assomando sobre mim, como uma jaula feita de ossos, músculos e olhos famintos. Os punhos cerrados contra a parede dos dois lados da minha cabeça. As tatuagens retesam e relaxam. Ele está tentando se controlar, mas ainda não conseguiu. Toco as sardas que preenchem o espaço abaixo de uma maçã do rosto, e ele solta uma risada contida, pouco mais que um suspiro úmido e quente, contra minha têmpora. Sinto um sorriso se formar dentro de mim em resposta e levanto o queixo para beijá-lo novamente. Dessa vez é lento, ainda que o coração dele esteja acelerado contra minha pele. Seus lábios deslizam pelos meus, devagar, de um jeito quase doce. Eu seguro o tecido de sua camisa, como se dissesse em silêncio: estou aqui, estou com você. Saboreio a sensação de ter seu rosto enterrado no meu pescoço, a cosquinha provocada pela barba por fazer, o gemido grave que ele solta ao sentir o cheiro da minha pele. Seu calor, seu cheiro e seu tamanho imenso pressionados contra mim. É estranho como isso começou de um jeito louco e frenético e acabou evoluindo para algo lânguido, tão facilmente. Temos que parar, digo calma, e passo a mão pela nuca dele. Quando Lucas se afasta, seus olhos estão abertos e sinceros. Ele puxa uma cadeira, o cabelo meio bagunçado. É um convite para eu me sentar e lhe dar um pouco de espaço. Você está bem? Pergunto, quando estamos os dois sentados à mesa. Ele assente, rapidamente. Quando sorriu, ele sorriu de volta. Um sorriso tenso, talvez, mas sincero. Preciso ler a sua lista? Pergunto, os olhos no papel, ainda dobrado. Podemos só pular essa parte? Ele franze a testa. Não. Não tenho que ler? Não podemos pular essa parte. Quem disse? As regras. Inclino a cabeça. Quem faz as regras? Pergunto. Eu. Inclino um pouco mais a cabeça. Acho que você não se importa com isso, Scarlett, diz Lucas. Inclino ainda mais. É difícil acreditar que você não quer que eu tome as rédeas, continue ele, depois do que eu acabei de ler. Suas palavras são calmas, mas sinto minhas bochechas arderem. Ele tem razão, de certo modo. Talvez me conheça melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Não sei muito bem como lidar com isso. Você sabe que eu não sou uma otária manipulável, não é? Falo. Estamos falando de sexo. Não quero ninguém mandando em mim 24 horas por dia. O olhar dele fica mais duro. Scarlett, você precisa ler a minha lista, porque a única maneira de fazermos isso de um jeito saudável e coerente é se os dois souberem o que esperar.
Ele me encara, me estudando. Do que você tem medo? Que haja coisas na lista que eu quero e você não? E que eu vá pedir que faça mesmo assim? Desvio o olhar. E o oposto? É o oposto, então, conclui ele. Ele solta um suspiro e estende a mão sobre a mesa, tocando a minha no gesto carinhoso. Sinto uma onda elétrica, uma faísca que viaja por todos os meus nervos. Estou convencida de que Lucas vai segurar minha mão, mas ele recua quase imediatamente. Uma atitude sábia, levando em conta toda a situação. Talvez não devêssemos nem ficar sozinhos. Ele se recosta na cadeira, os ombros mais uma vez relaxados. Scarlett, você... Um celular. O celular de Lucas toca. Ele confere quem está ligando e joga a cabeça para trás com um resmungo exausto. Mais uma vez, não é em inglês. Está tudo bem? Ele coloca a ligação no mudo. Tenho que ir. Ah. Uma mistura de alívio e decepção surge na minha barriga. Por um lado, é um respiro. Por outro, não sei se quero não estar com ele nesse momento. Tem algo que eu possa fazer? Pergunta. Ele nega com a cabeça e esfrega o olho esquerdo. 18 pessoas foram cortadas do time essa semana. 18? Pois é, está um caos. Alguns dos caras já haviam sido informados que tinham uma vaga garantida e não estão nada felizes com isso. Os treinadores são os vilões da história, então nós é que temos conversado com eles para tentar encontrar uma saída. Todos os cancelamentos, obrigações de capitão. Sinto muito. Ele assente e se inclina para frente, cotovelo sobre a mesa. Olha só, fica com a minha lista, pode levar o tempo que precisar, mas vai ter que ler antes de nós. Ele não termina, mas eu entendo mesmo assim. Está bem. Não sei quando essa confusão de cortes vai passar, mas preciso que você saiba de duas coisas. Faço um esforço enorme para não me contorcer diante do olhar dele. Se você dizer pare, eu vou parar. Eu faço que sim. É legal da parte dele me lembrar de que não, Scarlett, continua ele. Com certeza vamos passar por processos de tentativa e erro, mas preciso que entenda que não importa como ou onde. Se você dizer pare, eu paro. Fico com a boca seca. Repita para mim, ordena ele. Talvez eu tenha esquecido como respirar, mas consigo dizer. Quando eu disser pare, você vai parar. Ele assente, satisfeito. Quer outra palavra de segurança? Penso a respeito do assunto, então nego com a cabeça. Sei que palavras de segurança tendem a ser peculiares, e essa talvez não seja a melhor maneira de fazer isso, mas estou confiante de que não vou falar pare, a não ser que seja isso mesmo que eu quero. E qual é a segunda coisa? Pergunto, escondendo minhas mãos trêmulas no colo. Ele solta uma risadinha e se levanta, as mãos segurando com força a alça da mochila. A segunda coisa é que eu li a sua lista, e não tem nada que você queira que eu não queira mais ainda. Ele se inclina e me dá um beijo, que é ao mesmo tempo inocente e demorado. Quando ele se afasta, estou tonta e aturdida por seu cheiro e seu calor. Isso você não precisa repetir para mim, diz ele. Observo-o se dirigir à porta. Um pensamento me ocorre assim que ele segura a maçaneta. Lucas. Ele se vira. E a Pam? Seu rosto não demonstra qualquer expressão. O que tem a Pam? Ela vai se incomodar? Você tem uma memória horrível. Ele levanta a sobrancelha, achando graça. Pam e eu não estamos mais juntos. Eu sei, mas ela também é minha amiga. Quero ter certeza que está tudo bem por ela. Preciso que ela saiba que não estou querendo que vai ser só sexo. Não estou querendo começar um relacionamento sério com o ex da minha amiga. Por um momento, acho que ele vai contestar. Mas, quando meu coração parece prestes a afundar, ele promete, com um rosto insondável. Deixa comigo. É só bem mais tarde, depois do jantar dos meus exercícios mentais e de passar 2 horas assistindo a um filme de thriller político que só homens republicanos de minha idade e Marion parece gostar, que eu me permito pensar na lista de Lucas novamente. Deitada na cama, com um gosto doce de pasta de dente na boca, a exaustão do dia me puxando para o sono, e é bom estar cansada demais para entrar em pânico. Abrir o papel e ler a letra bonita de Lucas não parece um grande problema. É até divertido. Ele levou minha lista ao sair, então não posso colocar as duas lado a lado e passar horas fazendo uma comparação detalhada. Mas isso nem é necessário, porque eu me lembro de tudo o que escrevi. E a lista de Lucas é tipo a imagem espelhada da minha. O que quero que façam comigo é exatamente o que ele quer fazer. Penso. De repente o beijo na biblioteca faz todo sentido. Me viro pro lado, sorrio e pego no sono assim. Capítulo 24.
O ponto alto do meu treino de sábado de manhã são os aplausos do treinador Cima depois do meu salto triplo e meio mortal de costas na posição grupada, um dos mais difíceis do meu repertório. Acho que talvez esse tenha sido o melhor salto que eu já vi na minha carreira como treinador universitário, diz ele, da beira da piscina, enquanto ainda estou dentro da água secando os olhos. Sorrio para ele, e uma onda de orgulho que não me permite sentir há meses neutraliza o frio da água. Isso é ótimo, continua o treinador, já que você precisa compensar a fileira de nota 0 que vai receber pelos saltos revirados. Uau, apoio o cotovelo na borda da piscina. Não acredito que eu caí nessa. Nem eu, Vandy, nem eu. Ele programou treinos individuais para hoje, portanto as gêmeas chegam bem na hora em que estou saindo do Avery. Eu me pergunto se depois delas vai ser a vez de Pam. Então, recebo uma única mensagem dela. Penélope, precisamos conversar. O ponto final, no fim da frase, não parece muito afável. Eu devo ter feito algo muito errado. E só pode ser uma coisa, que por acaso tem mais de 1,80 m e rima com Lucas Longquist. Encaro a foto de Pip Squeak na tela do celular e me proíbo de entrar em pânico. Me dê forças, Pip. Pam está sentada na grama verde, apesar do tempo seco, em frente ao refeitório, comendo uma maçã, de óculos escuro. Sua expressão é difícil de decifrar, mas sua boca está contraída numa linha séria. Ei, tento abrir um sorriso e me sento ao lado dela, com o rosto na direção do sol. Como vocês, Bundy? Ela não olha para mim, mas segura a maçã com mais força. Seu tom de voz não é muito promissor. Não sei como dizer isso sem soar como uma escrota. Merda. Sei que provavelmente é injusto da minha parte, mas não vou conseguir superar até falar o que tenho para falar. Ela se vira para mim. E você me deve isso. Me ouvir. Ela baixa os óculos escuros, o rosto sério. Por quê? Ela balança a cabeça. O peso no meu coração é tão imenso que vai me puxar para baixo da terra, bem lá no centro do planeta, onde eu mereço queimar. Porque Pam, que eu começava a considerar uma amiga muito próxima, está rindo? Eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei. Quem te avisou? Eu, Moi, Penélope Diana Ross. Porra, senhoras e senhores e amigas não binários, fui eu. Ela começa a fazer os passinhos de dança mais descondenados que eu já tive o desprazer de assistir. Eu vou matar a Pam. Eu te odeio tanto, Sibilo, sentindo uma onda de alívio. Odeia nada, você me ama. Acabei de perder 12 anos de vida. É melhor assim, a mudança climática vai destruir o planeta mesmo e os Caesars das máquinas vão nos subjugar e cortar nossos dedos. Enfim, não quero me repetir, mas eu te avisei. Eu solto um gruído e enterro o rosto nas mãos. Lucas te contou? Pergunto. Contou. Ele me ligou hoje de manhã e disse, seu desejo de bêbada vai se realizar, Penélope. E adivinha como eu respondi? Eu te avisei. Umas 73 vezes? Exatamente. Abre um sorriso cauteloso. Está mesmo tudo bem por você, seu ex, transar com sua parceira de salto sincronizado? Falando desse jeito, de fato, parece estranho. Ela dá uma risadinha. Posso ser sincera com você? Tipo, total, 100% sincera, sem direito a julgamentos? Eu faço que sim. Um novo peso ameaça se expandir na minha barriga. Mas o sorriso de Pam é sereno. Fui eu quem tomou a iniciativa de terminar e estava meio preocupado com Lucas. Lucas tem dificuldade com uma vida de solteiro e odeio a ideia de ele estar sozinho enquanto estou me divertindo por aí. Ele é ótimo. Quanto mais ninguém queria nada comigo e eu achei que minha carreira nos saltos tinha acabado, ele ficou do meu lado. Ele é leal, gentil, ainda é meu melhor amigo, mas tenho que admitir que ele não é exatamente passional. Acho que é difícil para alguém frio como ele, mas parece que vocês estão mais interessados no sexo e nas coisas de que vocês gostam. Ela baixa a voz. É difícil romantizar, levar umas chicotadas, não é? Eu hesito. Ela acabou de... Adoro o fato de vocês dois vão poder ser pervertidos juntos, diz Pam. Parabéns, minha amiga. Pra ser sincera, ela tem razão. Eu gosto muito de Lucas e, sem dúvida, não o vejo como uma pessoa fria, mas também não tenho energia emocional suficiente para desenvolver sentimentos por ele. Nada além de tesão, pelo menos. Enfim, diz Pam. Já que estamos falando de safadezas, como você sabe, eu também adquiri um novo amante. Eu me retraio. Que frase horrível. Não é? Já que Luke é meu melhor amigo, você é a única pessoa para quem posso contar minhas aventuras sexuais. Eu saboreio isso, o prazer tranquilo de que alguém queira compartilhar segredos comigo. E como vão as coisas? Ela se deita na grama e eu faço o mesmo. Olhamos para o céu por um minuto, em silêncio, até que ela fica de bruços e se apoia nos cotovelos.
O brilho do sol vem direto nos meus olhos e eu levanto a mão para protegê-los, como se fosse uma viseira. Quando eu e Lucas começamos a transar, éramos novinhos e não tínhamos a menor ideia do que estávamos fazendo. Teve uma curva de aprendizado, sabe? Mas com o Theo... Theo, professor gato? Theo, professor gato. Ela dá um sorrisinho. É como se tudo estivesse se encaixado. Eu gosto que ele seja um pouco mais... Ela suspira. Eu gosto muito dele. Luke é tão avassalador, às vezes, mesmo quando está tentando ativamente não ser. Às vezes, ele só está estudando e ainda assim consegue absorver todo o ar da sala. E eu meio que fico perdida ali, me esqueço de mim mesma, me esqueço de ser meu próprio planeta e começo a orbitar ao redor dele. E acho que para ele isso parece normal, ser esse monólito de energia hostil. Mas Theo é muito mais tranquilo e... Ela morde o lábio. Ele me chama de meu bem. Ah, e isso é bom? Ela dá de ombros, meio envergonhada. É meio batida, eu sei, mas Luke nunca me chama de nada a não ser Penélope. Ela pronuncia o nome com um leve sotaque sueco. Não é da natureza dele ser afetuoso. Já até o professor gato é. E eu dormi. Dormi mesmo na casa dele. Você não dormia na casa do Lucas? Não muito, não se a gente pudesse evitar. Nós dois somos chatos para dormir, mas com um Theo foi legal. Eu faço que sim, estou feliz por ela. Estou feliz que Pen tenha conseguido o que queria. Olhamos uma para outra, seu cotovelo tocando meu ombro, o silêncio da tarde de sábado, campo suave sobre a nossa pele. Há risadas à distância, passarinhos, um farfalhar de folhas. E então me lembro de uma coisa. Eu me sento, quase me engasgo com a minha própria saliva. Seu nome é Penélope Diana Ross? Capítulo 25. É um belo sábado, porque não tenho nada marcado para fazer. Depois de almoçar com Pen, vou para casa. Tomo um banho demorado até conseguir convencer minha pele e meu cabelo de que não fui gerada num tanque de cloro. E então vou lavar a roupa e fazer uns exercícios. Her Curly Hands, que os dois lados de seu travesseiro sempre estejam quentinhos e sua fanfiction favorita seja atualizada toda noite, jogou uma luz sobre a obscura estrutura de frases do alemão. Saí do escritório dele semana passada me sentindo ainda na merda, mas menos sozinha. Olha só pra mim, admitindo minhas fraquezas, aceitando ajuda. É difícil até para os nativos, disse ele. Sua graduação é em ciências, não é? Tente enxergar as regras como se fossem as leis básicas da biologia. Às vezes só é preciso aceitá-las, e eu posso te ajudar. Consegui não cair no choro diante das implicações existenciais e muito abrangente dessas palavras, mas decidi fazer uma anotação mental para Scarlett do futuro. Altamente suscetível a mensagens inspiradoras. Não pode de jeito nenhum entrar para um culto. Estudo os materiais para a aula do Dr. Carsley. Termino um ensaio de literatura e consigo até elaborar minha opinião sobre por que os professores deveriam ganhar mais e em vez de apenas escrever um porque sim, Faço um texto semicoerente de vários parágrafos, com argumentos razoáveis. Faço meus exercícios de visualização bem devagar. No fim da tarde, decido me recompensar trabalhando um pouquinho no projeto de biologia. Não parece muito legal, mas não tem nada que eu preferisse estar fazendo. Seria legal se Lucas mandasse uma mensagem, mas obviamente ele ainda está apagando os incêndios da semana passada. E de qualquer forma, minha vida sexual do último ano meio que foi quase inexistente. Posso esperar mais alguns dias sei lá, pelo que vem pela frente. Zack manteve sua promessa, e minha carteira de estudante me dá acesso ao laboratório vazio da Dra. Smith. Me faz gostar dela ainda mais o fato de nenhum dos seus alunos de pós-graduação sentir que precisa estar ali trabalhando feito louco numa tarde de sábado. Caminho entre as bancadas, lembrando a sensação de estar num laboratório. Minha parte favorita da química orgânica, trabalhar com compostos químicos, cromatografia, sintetizar aspirina, seguir protocolos de experimentos e ver o que acontece. Mal posso esperar para me tornar uma médica eficiente, incrível e que muda a vida das pessoas, como Barbie, mas espero poder fazer umas pesquisas em paralelo. Observar coisas explodirem e cristalizarem nunca vai deixar de ser divertido. No fundo do laboratório, vejo o computador que Isaac me orientou a usar. Antes eu posso ligá-lo, ouço um barulho atrás de mim e me viro. Lucas está sentado em um banco na ponta de uma bancada e pela primeira vez não parece estar indo pro ou no treino. Os cabelos estão clareados pelo cloro, mas não bagunçados. Sem marcas de óculos ao redor dos olhos, calça jeans e uma camiseta escura, sem o logo da Stanford. É perturbador. Ele é um atleta e a maioria das nossas interações aconteceu mais ou menos nesses termos,
Mas ele também é uma pessoa com interesses, hobbies e uma vida, e eu sei muito pouco sobre esse Lucas. Ainda assim, abre um sorriso. Oi? Oi? Onde você... Você entrou atrás de mim? Ele nega com a cabeça. Está bem, eu vim pra... Aponto para o computador atrás de mim. Pegar as imagens para os dados da entrada? Faço que sim. Ele levanta a mão esquerda e mostra o pendrive entre o polegar e o indicador. Ah, ótimo. Falo. Vamos ter que mudar a orientação das imagens? E o tamanho também. Ele completa minha frase sem pressa, como se terminar meus pensamentos fosse algo natural. Nós nos encaramos por um momento de silêncio. Parece uma competição. E quando eu curvo os lábios primeiro, percebo que ele ganhou. Acho que Pen tem um bom argumento, pondero. Tenho certeza de que ela tem vários, diz Lucas. Esse especificamente sobre o quê? Você é um pouco avassalador. Ele ri baixinho, parecendo se divertir. Só um pouco? Talvez ela estivesse minimizando, para eu não sair correndo. Ela é um ótimo cupido, então. Parece que sim. Por que ela se considera distante? Por que não consigo conciliar o Lucas que conheço com o Lucas de quem ela fala? Mas eu não pergunto nada disso. Ando na direção dele devagar, olhando para o laboratório. É tão grande e estamos tão sozinhos. O que você ia fazer com esse pendrive? Olhe seu celular. Pega o telefone no bolso e há uma mensagem dele, de alguns minutos atrás. Lucas. Livre? Sorriu. Acabaram? Pergunto. As obrigações de apoio emocional? Espero que sim. Kyle e Nate estão fazendo algumas reuniões hoje. Certo. Os co-capitões. Chego mais perto e paro ao ver uma foto presa com um imã na parte de cima da bancada. Esse é você? Ele segue meu olhar, até o menino com cabelos ao vento. Há outros 3 homens na foto, todos altos e fortes, com os braços ao redor uns dos outros. Isso, e os outros? Meus irmãos. Eu sorrio e fico na ponta dos pés para olhar. Os irmãos de Lucas são bem parecidos com ele em altura, tamanho e estrutura corporal, com algumas exceções. Um cabelo longo e escuro, uma barba loira, um rosto mais redondo e lábios mais carnudos, rugas ao redor de um nariz marcante. Ele é, sem dúvidas, o mais bonito. E a minha opinião, sem dúvida, é um pouco enviesada. Você tem 3 irmãos? Pergunto. Isso. Todos mais velhos? Bastante. Quanto? O segundo mais novo é o Jean, que nasceu 11 anos antes de mim. Eu fui uma surpresa. Vocês se dão bem? Sente falta deles? Não sei porque eu estou querendo juntar essas migalhas de informação sobre Lucas, mas ele parece disposto a compartilhá-las comigo. Eles são ótimos e irritantes, embora varie muito. Jean e eu somos mais próximos. Foi ele quem me incentivou a nadar. Viajamos juntos com frequência. Oscar, o mais velho, ainda acha que eu sou um menor de idade. Me define uma hora de dormir quando estou na casa dele. Mas seus filhos são fofos, então eu perdoo. E Leif uma vez me convenceu de que eu tinha uma doença do homo holandês. Eu rio, e ele balança a cabeça. Eu sinto saudade deles, mas quando estamos juntos, às vezes considero usar violência. Ter irmãos não é assim mesmo? Não que eu tenha essa experiência. Como foi que você conseguiu sua própria bancada sendo aluno de graduação? Já trabalho com a Olive há um tempo. Além do mais, ela começou o laboratório há pouco tempo, então não tem muitos alunos da pós. Está planejando trabalhar com ela depois da graduação? Um pensamento me ocorre. Você se inscreveu para Stanford Med? Ele assente e responde. É onde eu espero estudar. Fez entrevista? Ele assente de novo. Mais um medalhista olímpico, com uma nota altíssima no teste de admissão e ainda com uma experiência em biologia computacional. Ele já está dentro. Ainda bem que não sei a média dele. Ou talvez fosse obrigado a beber uma garrafa de mercúrio. Quando foi? Em agosto. Você usou terno? E a merda de uma gravata. E eu rio, e ele parece gostar. Escolher o que vestir deu mais trabalho do que colocar o traje tecnológico de natação, comenta ele. Pediu para um treinador te ajudar? Ele tenta reprimir um sorriso. Você está dando muita gargalhada para alguém que vai passar pelo mesmo processo, e de salto alto. Para começar, não estou gargalhando, só dando umas risadinhas. Em segundo, como foi? Não sei. Ele percebe meu olhar cético e dá de ombros. É inútil me preocupar. Eu entrei ou não entrei. Eu adoraria sentir essa paz que ele tem com tudo, na verdade. E se você ficar, vai querer continuar trabalhando com a Dra. Smith? Se ela me quiser, eu gosto do estilo dela. Não se mete, mas se envolve. Confia na gente para fazer o trabalho. E aposto que você odeia alguém te controlando. Você nem imagina. Ele inclina a cabeça e me analisa. Aposto que você também odeia, no laboratório. O que fica subentendido.
Não em todas as situações. Está bem evidente, mas nos leva a um momento de silêncio, então. Não sei muito bem como acontece. Talvez ele me puxe para ficar entre suas pernas. Talvez eu me aproxime. Tudo o que sei é que estou nos braços de Lucas, o rosto enterrado nele, sua mão espalmada na base das minhas costas, um carinho suave sobre minha blusa. Ele respira bem fundo, com vontade, como se buscasse algo que já conhece, revisando um velho caminho. Sua pele cheira a sândalo, sol, grama, um traço muito leve de cloro. Onde você estava hoje? O que estava fazendo? Você leu a lista? Pergunta ele, a boca próxima da minha orelha. Eu faço que sim. O rosto em seu peito. A mão dele desliza para cima, para o topo da minha coluna. Uma onda de calor me invadindo, até que seu polegar roça o ponto pulsante na base do meu pescoço. Boa garota. Fecho os olhos. Deixo-me dissolver na gratificação de saber que fiz algo certo. O simples prazer de agradar alguém. Talvez eu seja meio ferrada da cabeça. Uma vítima da estrutura de poder sexista que a sociedade me impôs. Se ser elogiada por um cara que eu mal conheço me deixa excitada desse jeito tão rápido. Eu devo ter internalizado essas merdas patriarcais que fora do quarto eu desprezo. Ou talvez eu apenas seja assim e deva parar de me martirizar por isso. Quer me dizer alguma coisa? Pergunta ele. Penso sinceramente no assunto, mas é como o Lucas já disse, não há nada que ele queira que eu não queira mais ainda. Você pode só... Solta os braços que estavam apertados entre nós e envolva a cintura dele. Talvez seja o abraço mais íntimo que já dei. Só o quê? Engole em seco. Só quero que alguém me diga o que fazer, para variar um pouco. Ele enfia os dedos nos meus cabelos na altura da têmpora, puxa minha cabeça para trás, olha nos meus olhos. Vai fazer o que eu pedir então? Eu assinto com vontade, sentindo a leve mudança de energia no laboratório. Um calor dentro de mim, um novo nós. Isso aqui não é a mesma coisa de quando ele me conta sobre a inscrição para a faculdade de medicina, quando discutimos sobre aprendizado profundo, quando assinamos um para o outro na piscina. Isso aqui é ele e eu, mais uma outra versão. Por fora, temos pouca coisa em comum. Aqui não poderíamos ser mais perfeitos um para o outro. Posso confiar que você vai dizer pare se quiser que eu pare? Pergunta ele. Faz que sim de novo. Scarlett. Sei exatamente o que ele quer. Pode confiar que eu vou dizer pare, se quiser que você pare. Engulo em seco. Meu corpo é uma bruma vaga formada de tesão, desejo e uma avidez quente, líquida. Mas se eu não disser, falo. Lucas sorri e o canto dos olhos dele fica enrugado. Que fofo da sua parte. Ele me beija de um jeito leve e suave. Nesse caso, quero que você se ajoelhe e me chupe. Tenho o pensamento aleatório de que talvez Lucas esteja me testando. Será que ele quer isso mesmo? Até onde está disposta a ir? Mas imediatamente deixo a dúvida de lado, porque neste momento só uma coisa importa. Ele me pediu para fazer uma coisa, e não consigo imaginar nada melhor do que seguir suas instruções. Então eu me abaixo entre suas pernas abertas e apoio os joelhos no descanso para os pés até estar na altura do perfeito, estendendo a mão para uma braguilha de sua calça jeans, mas ele me interrompe, segura as minhas mãos com as dele e usa a outra para abrir o botão. Eu fico paralisada, já estou fazendo besteira, mas ele levanta meu queixo, afasta o cabelo para examinar meu rosto e depois de alguns segundos murmura: Você é linda, Scarlett. Não parecem palavras vazias, está mais para algo que ele queria que eu soubesse. Eu sorrio e quando ele solta minhas mãos, volta ativa, um botão depois do outro e depois do outro. O estalo dele se abrindo, soando alto no laboratório silencioso, o tecido farfalhando quando enfia a mão dentro da cueca boxer. Não fico nada surpresa com o tamanho. Já está duro, tem cheiro de pele e sabonete, e estou com mais tesão do que já me lembro de ter sentido na vida. A costura do meu short roça meu clítoris, e a sensação é agradável. É boa, na verdade, mas não importa. Esta é a única parte da minha vida que diz respeito a mim. Lucas segura meu rosto com as mãos, o polegar no canto da minha boca. Ainda quer fazer isso? Assinto com uma avidez de novo. A verdade é que não quero que ele fique perguntando como estou. Quero me livrar disso, quero que ele... Você só quer que eu te diga exatamente o que fazer, não é? Pergunta ele, em voz baixa, com um pequeno sorriso, porque entende, de verdade. Nesse momento, você só quer ser uma boca, certo? Consegui engolir o nó na minha garganta. Acho que sim. Seu dedo passa pelos meus lábios, grande, explorador.
Lucas se inclina para me dar um beijo, que é só língua, a dele encontrando a minha, no lugar onde seu dedo mantém minha boca aberta, indecente e enlouquecedoramente gostoso. Pode fazer acontecer, Scarlett. Ele endireita as costas. Quando me olha lá de cima, penso em divindades nórdicas e ordens dos céus. Abre. Lucas quer estar no controle e eu tenho que fazer bem pouca coisa. Ele segura a base do pau rijo, encosta a parte de baixo na minha boca, esfrega a cabeça nos meus lábios. Ele solta um grunhido quando começa a enfiar o pau na minha boca, centímetro a centímetro. E, merda. Ele segura meu maxilar com a mão e controla cada movimento. Só consigo manter a boca aberta e macia para ele. Preciso de um minuto para... Ele tira o pau, geme de novo, respira fundo, faz um carinho doce e gentil na minha bochecha, como se não estivesse com o pau pingando bem do lado da minha boca. Vou te ensinar como eu gosto. Você quer aprender, não é? É meu propósito na vida. Daqui a hora não será mais. E 20 minutos atrás eu não tinha ideia de que me importava, mas agora não tem nada que eu queira mais do que isso. Fodam-se os saltos, a faculdade de medicina. Foda-se ser um membro produtivo da sociedade. Por favor. Ele solta uma palavra meio abafada, quase um xingamento, e estou pronta para fazer o que ele pedir. Mas Lucas hesita, para por um momento e afasta as mechas escuras que caem sobre a minha bochecha. O toque gentil e quase reverente. Porra, você é tão... O quê? Pergunto. Meus lábios roçam a cabeça do seu pau. Ele solta o ar. Eu nem sei. Seus olhos estão divertidos, mas sua voz soa rouca e faminta. Então seus dedos envolvem o meu cabelo e começo a chupá-lo, num ritmo fácil, completamente guiado por ele. Tanto a velocidade quanto a profundidade são escolhas de Lucas. Depois de um breve momento de adaptação, eu me acostumo a seu tamanho e o modo como sua mão me orienta, e a como seria fácil me engasgar com ele. Olhos aqui em cima, Scarlett. Minha mente parece um espaço vazio, flutuante. Minha calcinha está tão molhada e melada que vou ter que desgrudá-la em mim. É tudo o que pedi, talvez não em voz alta, mas duvida que eu fosse conseguir explicar com todas as letras o quanto adoro descobrir do que ele gosta. Mas Lucas entende. Seu olhar se reveza entre meus lábios e meus olhos. Ele compreende tudo o que está acontecendo aqui. Você está indo tão bem, diz ele. Seu sotaque fica mais acentuado, tão forte quanto o pau que desliza sobre a minha língua. Eu pensei muito nisso. E já era uma miagem mental incrível, mas nossa... Ele passa um dedo pela minha bochecha, traçando o relevo causado por seu pau dentro da minha boca. Murmura algo em sueco, rouco, furioso e, sem dúvida, alguma indecente. Tão desesperado que quebra a barreira da linguagem. Você adora isso, né? Pergunta. Ele relaxa a pegada só o suficiente para permitir uma resposta verbal. Adoro. Sinto suas coxas se contraírem sob as minhas mãos, como se ele quisesse ouvir aquilo tanto quanto eu queria falar. Minha mandíbula está meio dolorida, mas mal consigo sentir quando ele diz, que bom, porque você fica maravilhosa com meu pau na boca. Ele me puxa de volta, e talvez seja isso que eu nasci para fazer, porque agora ele é mais bruto, as metidas ficam mais fundas, e ele não se contém. Lucas é grande demais para fazer algo pornográfico, mas está disposto a tentar e a me deixar fazer o mesmo. A cabeça do seu pau bate no interior da minha bochecha. Depois entra mais fundo, um empurrão delicado. Só a pontinha, tentando chegar até minha garganta. Não se preocupe, nós vamos... trabalhar nisso. Você está indo muito bem. É tão boa comigo, diz ele, me tranquilizando. Quando fica claro que não tenho experiência suficiente para conseguir relaxar a garganta. Lucas faz parecer que isso é exatamente o que ele queria. Que eu tentasse, e eu tento. Uma leve pressão, como se eu fosse capaz de enfiar tudo na boca por pura força de vontade. E acho que o pego desprevenido. Mais palavras em sueco. Uma leve tremor na mão que segura minha nuca. E então, ele está prestes a gozar. Porra, Scarlett. Por um momento, tenho certeza que ele vai sustentar meu olhar durante o orgasmo. Então, logo antes de explodir, Lucas fecha os olhos, pende a cabeça para trás e aquela expressão perdida me faz gemer com ele na boca. Lucas me segura com mais força. E estou convencida de que em algum universo eu poderia gozar só com isso, vendo o quanto ele está gostando, saber o que eu fiz isso por ele, a leveza de estar usando o meu corpo e não a minha cabeça. Faço o melhor possível para engolir. Tento com vontade, mas é muita coisa. A posição está errada. Então Lucas precisa usar o polegar para enfiar o que restou do gozo na minha boca.
Ele é calmo e meticuloso, os olhos vidrados e as sardas coradas, e toda vez que eu chupo seu dedo, ele solta grunhidos baixos e algumas palavras estrangeiras que talvez seja perfeita. Estou agitada, flutuando, queimando por dentro. Ele me leva como se eu não pesasse mais do que uma pena e me coloca sentada na bancada. Estou quase consciente dos arredores, os cheiros químicos pungentes do laboratório, os bíceps de Lucas fortes como aço ao meu redor, o ritmo de sua respiração. Li certa vez que nadadores de provas de velocidade não respiram nenhuma vez ao longo de toda a extensão da piscina. Algo sobre a rotação da cabeça não ser eficiente e o oxigênio não ter tempo para chegar aos músculos. Eles ficam completamente anaeróbicos por 20 segundos, o que significa que sua capacidade pulmonar deve ser uma obra de arte. E Lucas Blomqvist, a pessoa mais rápida a nadar 50 metros na história, está ofegando na curva do meu pescoço, como se não houvesse ar suficiente no universo para preenchê-lo. Ele leva um tempinho para se recuperar. Então segura minha cabeça com as mãos, de novo, a língua dentro da minha boca, numa profundidade obscena. Ainda sinto seu pau duro encostando na minha barriga. Meus braços estão imprensados entre nossos peitos, como se ele quisesse sim tocar dentro dele. Você se saiu muito bem, Scarlett. Ele ainda soa meio abalado, mas firme, retomando o controle aos poucos. Desliza os dedos pelos meus quadris, desce até as minhas coxas, e a bainha dos seus shorts subiu tanto que é fácil para ele enfiar uma das mãos por baixo e encontrar o elástico da calcinha. Eu tenho um sobressalto. Ele sorri. Sabe o que boas garotas que se saem bem ganham? Seu polegar, o mesmo que estava na minha boca até alguns segundos atrás, roça devagar o meu clítoris, por cima da calcinha encharcada. Estou tão inchada, tão sensível, que meu gemido ecoa por todo o laboratório. Você está bem molhada, Scarlett, não está? Eu abafo o gemido no pescoço dele, mas Lucas me puxa de volta e me obriga a olhar em seus olhos. Sei que meu rosto deve estar vermelho e manchado. Senti as lágrimas correndo enquanto ele gozava. Estou morrendo de vergonha e também tremendo de desejo. E ele sabe. Você saiu tão bem. Você merece gozar. Eu adoraria fazer você gozar. Pagaria uma boa quantidade de dinheiro para te chupar. Embora provavelmente você fosse conseguir gozar só com isso. Mais uma roçada, dessa vez na costura encharcada da calcinha. Eu me inclino para frente, solto um gemido. Cravo os dentes nos músculos fortes de seu ombro. Mas ele não se incomoda. Lucas faz carinho na minha nuca. O problema é que não tenho certeza de que você já quer isso o suficiente. Fecho os olhos e por pouco, por muito pouco, não imploro. Não sei se já ganhei o direito de fazer isso. Vamos lá. Ele me tira da bancada e coloca no chão. Ajeita meus shorts, arruma minha camiseta e aproveita para passar o dedo no mamilo duro que desponta sobre o tecido de algodão. Quando minha respiração falha, ele me dá um beijo na bochecha. Tão linda, murmura. Então diz, vamos lá. Aonde? Pigarrio. Aonde nós vamos? Ele sorri e pega o pendrive no bolso. Esqueceu? Temos que trabalhar no projeto.